Boa noite, meu irmão, minha irmã. Quero convidar você para uma oração, uma palavra de oração nesse nosso início de devocional, nessa segunda-feira. Senhor, nós queremos te louvar porque é impressionante o teu amor para conosco. É impressionante como o Senhor se preocupa conosco, se importa conosco. Impressionante como o Senhor foi capaz de nos amar, dando o seu Filho para morrer a nossa morte, a fim de que nós vivêssemos a sua vida. Que nesse dia, Senhor, Tu continues abrindo os olhos do nosso entendimento acerca da grandeza do Teu amor e do que o Teu amor nos ensina e do quanto nós somos desafiados pelo Teu amor a amar nesse mundo presente, nesse século, ainda que rejeitando toda a impiedade, rejeitando a maldade que nos assola, mas expressarmos o Teu amor, que Teu Espírito continue soprando mais de Ti sobre nós, que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu estava meditando num texto hoje no Evangelho de João, capítulo 6, um texto que eu já visitei algumas vezes e que de tempo em tempo me vem ao coração por conta da pergunta que esse texto levanta e do assunto que esse texto trata e que deve nos ajudar a fazer uma revisão interior de tempo em tempo. Por que isso? Porque esse é o texto em que Jesus é procurado por uma multidão e quando eles chegam até Jesus, em João 6, verso 26, por exemplo, Jesus, já conversando com eles, diz o seguinte: em verdade, verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Comeste dos pães e vos fartastes. Esse texto, essa conversa de Jesus com esses homens, nos faz pensar em qual é o motivo, qual é a razão pela qual eu e você procuramos Jesus, buscamos Jesus. Essa a primeira questão nos leva a uma segunda. Qual é a razão, qual é o motivo pelo qual nós nos reunimos como igreja? Ou virtualmente, presencialmente, por qual razão nós queremos ser igreja de Jesus? Qual razão? Primeiro, por qual razão eu estou à procura de saber, de conhecer mais de Jesus? E segundo, por qual razão, qual é a razão pela qual eu me movo para ser igreja de Jesus? Por que essa questão é importante? Porque existiu uma multidão que foi à procura de Jesus, mas estava à procura de Jesus com as suas razões. E as razões pelas quais essa multidão foi atrás de Jesus essa razão foi confrontada por Jesus. Segundo o verso 26, eles foram atrás de Jesus por causa dos pães, da multiplicação dos pães, porque eles se fartaram. Eles foram atrás de Jesus não por causa dos sinais, sinais que sinalizavam, que apontavam que Jesus era o Messias, que Jesus trazia o reino de Deus. Não foi por isso que eles estavam atrás de Jesus. Nos nossos dias também não é muito diferente. Algumas pessoas procuram Jesus, procuram a igreja, por exemplo, e isso tem a ver com a visão que elas têm de Jesus, e a igreja não é uma igreja, não é a comunhão dos irmãos. A igreja é um comércio. O sujeito chega como se fosse um cliente. E ele faz exigências.
ele observa se ele é bem atendido ou não. Em nenhum momento ele se sente parte daquela família. Em nenhum momento o culto que é oferecido é oferecido a Deus, e essa oferta de culto a Deus ele oferece juntamente com os seus irmãos. O cliente vai a uma celebração cultica e observa se tudo aquilo que acontece vai abençoar a vida dele. Se aquela palavra vai servir, ou vai confortar, ou vai instruir, ou vai tocar a vida dele. Ele não está muito interessado com a vida dos outros. Ele não celebra porque a palavra, as canções, as orações tocaram a vida de um outro. Mas para ele não valeu nada, porque não tocou a vida dele. Então essa é uma visão totalmente equivocada do que é ser igreja, porque já carrega anteriormente uma visão equivocada de por qual razão a pessoa procura Jesus. Procura Jesus porque quer pão, quer se fartar, quer ele ser cheio, quer ele ter suas necessidades supridas, sejam elas físicas, emocionais, espirituais, ou seja lá em que dimensão mais podemos categorizar. Mas existe uma diferença enorme de quem procura Jesus por pão e quem procura Jesus porque entendeu, se você continuar lendo o capítulo 6, para além do verso 26, Jesus, esse pessoalzinho vai dizer: Moisés deu pão para o povo no deserto, o que o senhor tem para oferecer para a gente? E aí Jesus diz: eu sou o verdadeiro pão. E se você continua lendo, você perceberá que essa conversa de Jesus com esse pessoal vai gerar um escândalo. Eles começam a murmurar, porque Jesus não dá o pão que eles pedem. Jesus se diz o verdadeiro pão. É mais ou menos como se alguém viesse até Jesus e quisesse receber uma vida de sucesso profissional. E Jesus diz: eu sou o sucesso profissional. Caminha comigo e você descobrirá o que é o verdadeiro sucesso, que não tem nada a ver com o conceito de sucesso que as pessoas carregam por aí. Então, por que razão você e eu, nós procuramos Jesus? Por que razão nós procuramos Jesus? Por que razão? O que é que nós queremos arrancar de Jesus? O que é que nós queremos obter de Jesus? Qual é a ajuda que nós queremos receber de Jesus? Nós buscamos Jesus porque a gente quer se dar bem na vida? A gente busca Jesus porque a gente quer se dar bem na vida? Ou nós estamos buscando a Jesus porque Ele é o Senhor da vida, Ele é o dono da nossa existência e nós queremos saber como é que nós podemos servi-lo e se Ele vai nos dar a graça de servi-lo? De que modo podemos servi-lo servindo as pessoas? Veja como muda. Se eu procuro Jesus porque eu entendo que Ele é Senhor e aí eu quero saber qual é a vontade dele para a minha vida, isso gera um tipo de igreja. Aliás, isso gera a verdadeira igreja. Porque o que não parte disso não gera igreja. Gera qualquer coisa, menos igreja. Daí então, nós teremos uma série de clientes, de pessoas que vão entender a igreja como um comércio. Um lugar onde elas precisam ser satisfeitas nos seus desejos íntimos, precisam ter suas expectativas correspondidas, e não perceberam que a igreja se assemelha mais a uma família, onde existem diferenças, existem crises, existem conflitos, existem discordâncias, existem uma série de coisas, mas essa família tem um pai. E diante da voz desse pai, todos se curvam, todos se dobram, todos se reconciliam, todos se entendem diferentes, mas importantes. Aí a pergunta: por que você procura Jesus?
E a segunda pergunta, como é que você enxerga a igreja? O que é ser igreja para você? Esses homens estavam atrás de Jesus só por causa do pão? Só por causa das suas necessidades próprias? Quando a gente vai atrás de Jesus assim, nós vamos nos decepcionar, nós vamos nos escandalizar. Tem muita gente se escandalizando com a igreja porque, na verdade, é a igreja. E tem muita gente se dando bem em alguns lugares porque esses lugares não são igreja. Esses lugares são a reprodução dos seus desejos íntimos. São lugares que mais se assemelham a um comércio do que uma igreja. São lugares que estão para servir o cliente. Esse é o papel de um estabelecimento comercial. E não tem nada de errado. Agora, a igreja é outra coisa. A igreja tem mais a ver com família, onde eu e você oferecemos a Deus, onde eu e você exortamos uns aos outros, aconselhamos uns aos outros, oramos uns pelos outros. Assim é a família. Assim é a família. Eu quero convidar você para orar nessa noite, perguntar para o Senhor, por que razão eu tenho te procurado, Senhor? Por que razão? Será que eu tenho te buscado pelo motivo semelhante ao motivo dessa multidão, por causa dos pães? Será que eu tenho te buscado porque o Senhor é bom, mas eu não quero ser um homem bom? Tem muita gente que diz, nossa, mas mesmo com a minha infidelidade, Deus se mantém fiel. Mesmo com a minha falta de generosidade, Deus é generoso comigo. Mas a questão toda é a seguinte, você procura Jesus para quê? Para você aprender a ser generoso também? Ou para você apenas usufruir da generosidade e da bondade de Deus, apenas isso, e você nunca quer imitá-lo, você nunca quer se parecer com ele, você nunca quer ser como ele é, você nunca quer ser conforme Gênesis diz que ele nos criou a sua imagem e semelhança. Então, o que é que nós procuramos quando a gente invoca o nome de Jesus? O que é que nós procuramos? O desejo de Deus é que quando nós invocamos o nome de Jesus, nós nos abramos para que o Espírito Santo trabalhe em nós, para que nós sejamos semelhantes a Ele. Vamos orar? Pai, nós queremos te bendizer nessa noite, te dar graça, Senhor, porque ainda quando nós nos deparamos com a Tua Palavra e percebemos que nós te buscamos pelas razões e motivos equivocados, os nossos motivos são egoístas, Senhor. Ainda assim, Tu nos dás a oportunidade de nós nos abrirmos para que nós sejamos tratados, trabalhados, renovados, restaurados, Senhor. Que nós queiramos mais do que pão, que nós queiramos mais do que sucesso, que nós te busquemos, ó Jesus, porque a gente no fundo quer mais do que dinheiro para pagar as nossas contas, a gente quer mais do que uma vida bem-sucedida profissionalmente, financeiramente, familiarmente, nós queremos mais do que saúde, nós queremos mais do que o que os nossos olhos podem ver, nós queremos usufruir de um reino que é eterno, nós queremos usufruir da tua companhia eterna, da tua amizade indestrutível, do teu amor que é inquebrável. É disso que nós queremos, Senhor. Nós queremos dar esse salto. Nos ajuda, Senhor, a descobrir a maravilha que é ir além de tudo que os nossos olhos podem ver e desfrutar, Jesus, da tua amizade eterna, da tua companhia para sempre. Que seja assim com cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Que Deus abençoe você, te fortaleça. Um forte abraço. Fique na paz.